Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Renato, sou professor de História do Antônio Alves Aranha e eu estou aqui para a gravação de mais um vídeo, nossa segunda aula. Essa aula está direcionada apenas para os primeiros anos do ensino médio, primeiro A, B, C, D e o E da tarde. O tema de hoje é o Império Bizantino. Antes da gente começar propriamente o tema, é legal a gente falar um pouquinho sobre o que nós fizemos na primeira aula, na aula passada. Na aula passada nós trabalhamos um pouquinho sobre a civilização romana. Nós trabalhamos sobre o início dela, a lenda que explica o início, nós trabalhamos também o fato das migrações, nós começamos pela monarquia, passeamos um pouquinho pela república, falamos um pouquinho do império, então a gente fez um apanhadão geral sobre a civilização romana antiga. A partir de agora a gente vai falar um pouquinho sobre a queda desse império romano do ocidente e uma retomada de florescimento do Império Romano lá no Oriente, com a base militar, com a base econômica, numa cidade conhecida como Constantinopla. Então, lápis e papel na mão e vamos ao que interessa. Bem, pessoal, na aula passada nós aprendemos que todos os caminhos levam a Roma, mas havia uma cidade por onde todos esses caminhos passavam antes de chegar a Roma. Que cidade era essa? Constantinopla. Mas o que tornou essa cidade tão especial? Na verdade, o mundo mudou muito a partir do século IV depois de Cristo. Agora, para manter o poder, não era mais necessário saquear, pilhar, roubar, conquistar território para manter esse poder e riqueza. Agora, para acúmulo de riqueza, era necessário fazer comércio com o Extremo Oriente. As pessoas de um lado do mundo estavam dispostas a pagar muito dinheiro pelas coisas produzidas do outro lado do mundo. O povo de Constantinopla atuou como intermediário nessa relação comercial entre o Oriente e o Ocidente, trabalhavam muito no comércio e prosperaram financeiramente. As distâncias de um lado a outro do mundo eram imensas e viajar naquela época era muito perigoso. Portanto, não havia muitas rotas de comércio entre o Oriente e o Ocidente. Isso significava que todas as rotas de comércio passavam por Constantinopla. E foi assim que essa cidade se tornou um funil gigante e recolhia todos os bens do leste para serem distribuídos para o oeste. Tanto dinheiro estava passando por Constantinopla que uma nova base de poder para o Império Romano se formou. Não era mais o poder dos exércitos, mas o poder do dinheiro. A magnífica cidade de Constantinopla era a capital do Império Bizantino. Como era localizada entre o Mar Negro e o Mar Mediterrâneo, Constantinopla tornou-se uma porta de entrada natural que ligava o oeste ao Extremo Oriente. Mas quem vivia em Constantinopla? Como o poderoso Império Bizantino se formou? Bom, para começar, temos de voltar à Roma Antiga. No ano 306, um homem chamado Constantino tornou-se imperador do lendário Império Romano. Constantino viveu alguns momentos complicados e turbulentos. Por um lado, os povos germânicos foram conquistando tudo à sua volta e foram caminhando em direção a Roma. Por outro lado, havia um número crescente de cidadãos romanos que estavam se convertendo ao cristianismo. Esses cristãos queriam se proteger da repressão e da violência. Constantino decidiu que a melhor coisa a fazer era mudar a capital do império para um lugar mais seguro. Então ele fundou a Nova Roma. Embora depois da sua morte, a cidade tenha ficado conhecida como Constantinopla, em sua homenagem. Constantino fez outra coisa muito importante. Ele foi o primeiro imperador a adotar o cristianismo. Assim, os romanos poderiam praticar a sua religião sem temer a perseguição ou até mesmo a prisão. Mas, claro, alguns romanos orgulhosos que ainda viviam em Roma não estavam satisfeitos com as decisões tomadas pelo imperador. Diante de tanto descontentamento, no ano 395, um sucessor de Constantino, o imperador Teodósio, dividiu o império em dois após a sua morte. Teodósio foi o último imperador a governar tanto a parte oriental, com capital em Constantinopla, como a parte ocidental, com capital na antiga Roma. Seus dois filhos foram os herdeiros dessas duas partes. Mas os dias do Império Romano do Ocidente estavam contados e nada poderia deter o seu fim inevitável. No ano 476 d.C., o último imperador do Império Romano, Rômulo Augusto, foi deposto por Odoacro, o general germânico.
Pedaço a pedaço, o Império Romano, que durou tantos séculos, começou a ruir. O Império Romano não foi completamente destruído. O Império Romano do Oriente, centrado em Constantinopla, continuou a florescer. De fato, ele se transformou no que chamamos de Império Bizantino, que durou mais de 1000 anos. No ano 527 d.C., o Império Bizantino tinha o seu primeiro grande imperador, Justiniano, o Grande. Justiniano teve muito trabalho e seu reinado durou 38 anos. Justiniano usou a vasta quantidade de dinheiro que estava entrando no império e ordenou a construção de diversas obras. Primeiro, ele construiu a frota de guerra mais importante de todo o Mediterrâneo e, com isso, protegeu o comércio dos ataques e de navios piratas. Ele também conquistou grandes territórios, incluindo a Itália, partes da Espanha, da África e do Egito. O Império Bizantino tornou-se um território tão grande e tão extenso, com tantas religiões e culturas diferentes, que era difícil manter a unidade. Então, Justiniano decidiu unir o império através da religião. Assim, ele ordenou a todos os habitantes que adotassem o cristianismo como religião de todo o império, e assim o cristianismo foi se espalhando. Ele também ordenou a construção de uma infinidade de igrejas. Ninguém tinha a menor dúvida sobre onde ir para rezar. O imperador Justiniano queria o melhor para a igreja de Constantinopla. Ele decidiu construir uma obra-prima, a Igreja de Santa Sofia. Um edifício que foi um milagre da arquitetura. Sua cúpula media aproximadamente 31 metros de diâmetro e 55 metros de altura. E da maneira como a cúpula foi construída, parecia que ela estava flutuando no ar. A igreja era um símbolo de unidade e de força do império sobre o cristianismo. Mas, fora do império de Justiniano, de volta a Roma, onde vivia o chefe da cristandade, o Papa. Ele tinha autoridade sobre todo o mundo cristão. Os papas daquele tempo não gostaram do poder e da influência acumulados pelo imperador Justiniano. Aí você me pergunta, não entendi, todos não eram cristãos? Sim, todos eram cristãos, mas os papas de Roma tinham certas crenças de como o cristianismo devia ser praticado. Isso incluía tudo, desde como ensinar a Bíblia até em que língua as pessoas deveriam orar. E o Império Bizantino tinha ideias diferentes de como praticar o cristianismo e acreditavam que elas também eram corretas. Assim, essa discussão sobre as duas abordagens levou o cristianismo a se dividir em duas correntes. No oeste, o que seria a Igreja Católica Romana, ligada a Roma, e no leste, o que se tornaria a Igreja Ortodoxa de Constantinopla. Bem, pessoal, essa foi a primeira parte da nossa primeira aula sobre o Império Bizantino. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, dá um toque lá no WhatsApp. Eu respondo rapidinho. Um abraço e até a próxima. Tchau!